antes de falar da Aurico, eu preciso explicar um pouquinho, né, o que é inteligência emocional, né? Então, muita gente chega, né, e fala: o que esse maluco está falando de inteligência emocional? Como que é isso? Será que é possível mesmo promover inteligência emocional com a acupuntura? Então, vamos desmistificar um pouquinho todas essas questões e vamos trazer também, né, um pouquinho do conhecimento científico de como a neurociência já explica todos esses fatores e como nós podemos utilizar a acupuntura, a auriculoterapia nesse processo. Então, nós precisamos entender como que é o funcionamento do cérebro e como acontece a interação de emoções e sentimentos, né? Então, nós podemos fazer correlações entre yin e yang aqui dentro da nossa prática clínica, a respeito, inclusive, das emoções, né? A professora Rosilene colocou muito bem aí a respeito das emoções, né? Ela falou mais de avaliação, mas incrível o posicionamento dela, e é justamente isso, a avaliação ela é primordial sempre, né? E entender isso, juntar tudo isso com as práticas, né, integrativas, juntar isso com o nosso conhecimento de fisiologia energética, que é o que nos diferencia, é que vai fazer toda a diferença, né? Então, nós precisamos entender primeiro o que é emoção e o que é sentimento. Então, emoção é um gatilho, é aquilo que chega de forma rápida no seu sistema nervoso central. Então, ele chega e gera um desequilíbrio gigante. E esse desequilíbrio vem para te tirar da zona de conforto, para te levar a um processo de evolução. Então, nós não podemos ficar aprisionados às emoções. Nós precisamos trazer isso para o campo da consciência, para a racionalização. E essa racionalização, então, acontece na transformação da emoção em sentimento. E tudo isso acontece no sistema nervoso central, né? Então, aqui, nós podemos já pensar a respeito de como acontece lá no mecanismo da neurociência. Então, aqui nós temos o tronco cerebral, o cerebelo, né? E aqui nós temos, logo acima dele, no centro do sistema nervoso central, o nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico, que ele tem uma interação muito grande com as emoções. Né? Ele tem uma interação muito grande com as emoções. E o que nos diferencia de todos os outros animais, que é a evolução, que é o neocórtex. Tá? O neocórtex, que são essas microvilosidades que tem no sistema nervoso central, que recobre todo o sistema límbico. Então, foi essa evolução que nos trouxe o planejamento, o raciocínio, o discernimento, a decisão. Então, nós deixamos de ser pessoas que atuam no campo emocional para racionalizar, para conscientizar todos esses processos. Tá? Então, a emoção é um gatilho. Ela chega no nosso sistema nervoso central como um gatilho. E ela vem pegando aqui e atingindo basicamente o sistema límbico. A emoção chega lá no sistema límbico. E lá no sistema límbico que ela vai gerar uma interação com várias estruturas. Com várias estruturas do sistema límbico, como o giro cingulado, o hipocampo, né? Várias estruturas ali que vão gerar as amígdalas do sistema nervoso central, né? Que estão muito relacionadas às questões de ansiedade, medo, de insegurança. Então, tudo isso vai sendo sensibilizado. Mas quando nós conseguimos trazer isso para o neocórtex, nós conseguimos racionalizar. Racionalizar e, principalmente, conscientizar essas emoções. É entender que essas emoções, elas precisam de ser estabilizadas. Então, as emoções, elas têm características de energia yang. São gatilhos. É rápido. E os sentimentos, eles têm características de energia yin, porque eles já é a consciência, eles já atuam no campo da racionalização. Então, basicamente, traduzindo de um grosso modo, né, inteligência emocional é você ter um autoconhecimento, olha só, que incrível,
isso. É você ter um autoconhecimento para que você possa racionalizar e conscientizar as emoções, a fim de que essas emoções não te paralisem mais. Tá? Então, por exemplo, quando nós temos um medo, né? E o medo vem e interage lá no sistema límbico, ele gera um resfriamento das energias, principalmente onde? Lá dos rins e da bexiga. Então, os meridianos do rim e da bexiga vão recepcionar uma energia com característica mais fria. Então, por isso que quando você fica com medo, quando você fica inseguro, aqui na região do seu abdômen inferior, ele resfria. É a interação energética com a interação emocional. Então, se você tem essa energia fria, essa energia vai chegar aonde? Nos meridianos. E esses meridianos, né, principalmente do rim, da bexiga, nutre quem? Joelho, coluna. Por isso que é natural ter a questão da dor no joelho, da dor lombar. Então, olha que interessante como que uma emoção ela gera um desequilíbrio energético que pode gerar um desequilíbrio físico. Certo? Então, tudo isso nós podemos usar na nossa avaliação. Perfeito? Então, emoção e sentimento, elas vão interagir no nosso organismo o tempo inteiro. E inteligência emocional não é inibir as emoções, não é te bloquear das emoções. Por quê? Porque nós precisamos delas. Elas que fazem com que nós evoluímos como pessoa, como profissional. Tá? As emoções que dão um processo evolutivo. Certo? Então, nós precisamos disso, mas nós não podemos ficar aprisionados nas emoções. Nós precisamos, então, racionalizar e conscientizar. Isso que vai desencadear a inteligência emocional. Então, dentro da inteligência emocional, isso acontece numa linha progressiva que é um autoconhecimento. Por isso que dentro do curso de acupuntura nutricional, eu recomendo que todos os alunos tenham interferência, né, sejam submetidos a todos os protocolos antes de fazer no paciente. Por quê? Porque você tendo esse autoconhecimento, você consegue o quê? Você consegue entender o seu paciente. Então, os pilares da inteligência emocional se dá através de alguns fatores. E o primeiro dele é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Quando você se conhece, fica mais fácil de você compreender as suas emoções. Tá? Então, olha só. Então, quando você interage emoção com sentimento, isso te gera um autoconhecimento. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. E quando você tem um autoconhecimento, você gera um autocontrole das emoções. Porque você consegue racionalizar, conscientizar elas quando elas chegam até você. E quando você tem um autoconhecimento e um autocontrole das emoções, você fica automotivado. Por que você fica automotivado? Porque você tem confiança, você tem segurança naquilo que você vai fazer. Você se conhece. E esse processo te gera empatia. O que o profissional de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, de auriculoterapia precisa? Precisa de empatia. Nós precisamos de empatia com o nosso próximo. Nós estamos lidando com dores físicas, dores emocionais. O paciente quer ser escutado, ele quer ser ouvido, ele quer a atenção do terapeuta para ele. E nós temos essa capacidade. Então, se você tem um autoconhecimento, se você controla as suas emoções, se você está automotivado, seguro, confiante, você sabe se colocar no lugar do outro. Que é o endereço mais difícil, né, de chegar, é se colocar no lugar do outro. É entender a dor do outro, entender o momento que o próximo está vivendo. E o nosso próximo é o nosso paciente. É quem está ali querendo algo, querendo melhorar, e ele vê nós como um veículo. As agulhas são veículos. Certo? Vocês estão entendendo, pessoal? Tá tranquilo? Então, esse autoconhecimento, né, gera essa automotivação, esse autocontrole das emoções, gera empatia e gera o quê? Gera espírito de liderança. Espírito de liderança. Por quê? Porque se você tem tudo isso,
as pessoas começam a te olhar como um exemplo. Um exemplo. Então, você se torna uma pessoa fácil de liderar uma equipe. Por isso que muitas empresas hoje estão buscando a inteligência emocional para chefes, para funcionários. Por quê? Porque uma equipe motivada, uma equipe que controla as emoções, uma equipe que tem empatia, produz muito mais. Produz muito mais. A engrenagem fecha de tal forma com que a produção é melhor. Certo? Então, tudo isso é a inteligência emocional. Então, o que nós buscamos com a acupuntura aqui? O primeiro passo é fazer as dessensibilizações. Dessensibilizar as emoções. E quais emoções? As 5 emoções. Então, aqui nós temos a raiva, a preocupação, a tristeza, a euforia e o medo. Então, quando você dessensibiliza essas emoções, o que você está promovendo no paciente? Você está promovendo um autoconhecimento. A maioria dos pacientes, quando eles chegam até nós, eles não têm, às vezes, a consciência de qual a emoção que está interferindo na vida dele. Às vezes ele nem entende qual que é essa emoção. Tá? Então, e também não cabe a nós julgarmos ou falarmos que você está sofrendo tudo isso por medo, por insegurança. Não, nós não precisamos desse fator. Nós podemos jogar isso como um aliado. Então, se o paciente procurou por uma dor lombar e você avalia ele, e a avaliação é imprescindível, tá? Você avalia ele e você vê que tem um medo, tem uma insegurança, vai lá no tratamento dele, faz um tratamento para medo, para insegurança, dessensibilize esse medo, essa insegurança. Por quê? Porque isso vai gerar um autoconhecimento e depois, nas próximas sessões, ele chega para você e ele fala. Quer saber o melhor resultado da acupuntura? É quando o seu paciente fala aquilo que você fez, mas você não falou para ele que ia fazer. Então, eu não preciso falar para o meu paciente, vou dessensibilizar o seu medo, vou dessensibilizar a sua insegurança. Não. Você faz, o paciente chega e ele vem com a dor na coluna, aí ele chega e ele fala para você, nossa, a minha dor na coluna melhorou. Mas sabe o que é mais interessante? E eu estou com isso na minha cabeça, eu não sei se foi da acupuntura. Será que foi da acupuntura? Geralmente ele fala nessas palavras. Eu estou me sentindo mais seguro. Eu estou me sentindo mais confiante. Eu, às vezes, tinha medo, mas eu não percebi. Eu estou percebendo que eu tinha medo e agora eu estou mais seguro. Eu estou com mais coragem para enfrentar os desafios, seja no trabalho, seja na família. Aí você vê que a acupuntura é incrível, que tem resultados fantásticos. Porque você não fala para o paciente, você não induz ele e ele fala para você. É a parte mais legal da história. Tá? Então, esse processo de trazer a conscientização, a racionalização das emoções, é que faz uma diferença gigantesca. E por que isso, então, é tão importante? Por que eu falo tanto disso? Porque toda patologia, ela vem com um cunho emocional. É uma emoção que sempre vai trazer um desequilíbrio energético. Um desequilíbrio energético. Então, quando você tem uma emoção que ela chega na sua mente, né, ela desequilibra as suas energias. E às vezes isso não chega no seu corpo físico ainda, porque está no campo das energias. E é por isso que a acupuntura funciona tão bem como prevenção. A aurículo funciona como prevenção, a craniopuntura funciona como prevenção. Por quê? Porque no campo das energias já existem alterações que nós podemos avaliar. Como você pode avaliar através do pavilhão auricular,
que a professora Rosilane mostrou agora há pouco na palestra dela, pelo diagnóstico abdominal que a craniopuntura traz, muito importante, pela avaliação do pulso e da língua que a medicina chinesa traz, pela avaliação da face, pela avaliação do biotipo, da constituição física, algumas outras terapias como avaliação da íris, das mãos, dos pés. Então você tem inúmeras formas de avaliação para avaliar as questões energéticas e também as questões emocionais. E aí, se esse desequilíbrio energético não é sanado, ele gera uma patologia. Aí o seu corpo começa a sofrer. O seu corpo começa a sofrer. Sofrer as consequências das questões emocionais, que nós vivenciamos diariamente. Nós vivenciamos diariamente as questões emocionais. Né? Quem nunca aí passou por um momento de estresse, de raiva, de ficar mais insatisfeito, de insegurança? Todos nós passamos por isso diariamente. E se isso vai se acumulando, ele vai gerando desequilíbrios energéticos que podem chegar nas patologias físicas. Esse foi o pulo do gato. Esse foi o maior insight que eu tive quando eu estava fazendo estágio lá dentro do hospital de Beijing. Foi lá que eu vi que os chineses tratavam as emoções já de forma automática. Automática. Por quê? Porque estava inerente na mente deles que essa alteração emocional é que causa o desequilíbrio energético que gera a patologia física. Isso que foi a cereja do bolo. Aí eu comecei a estudar e buscar, né? Mas como? Como é possível fazer isso? Aí eu encontrei artigos de um mestre chinês que atuava na Coreia e que os artigos deles ficaram perdidos por muito tempo, porque a Coreia tem vários dialetos, né? E ele escrevia muito em um dialeto específico de uma determinada região que poucas pessoas sabiam falar, sabiam traduzir, até que um discípulo dele encontrou esse material e traduziu e traz muito dessas informações, juntamente com as pesquisas que a Europa hoje busca muito de neurociência. Aí, quando nós juntamos tudo isso, surgiu os protocolos do curso de inteligência emocional, que promove, então, a dessensibilização desde o período gestacional, as emoções que nós vivenciamos lá dentro do útero da nossa mãe, lá na vida intrauterina, né, que elas podem reverberar na vida adulta. Na vida adulta. Uma teoria chamada teoria de Barker. Teoria de Barker. E ele fala muito isso, né? Que as questões, as emoções que a mãe vivencia durante a gestação são repassadas para os filhos na vida intrauterina. E a professora Rosilane até colocou, né, que a orelha, né, ela traria até o CPF, se o CPF fosse criado antes. Né? E é justamente isso. Por quê? Porque traz essas questões da vida intrauterina. Da vida intrauterina. Certo? E isso, então, vai reverberando na vida adulta. Mas todo mundo tem isso? Não. Às vezes, você já resolveu essas questões inconscientemente. Mas aí, você nasce, e a partir do momento que você nasce, várias emoções vão permeando a sua vida dia a dia. Então, quando você é recém-nascido, criança, você tem um ambiente familiar. Quando você já está na fase da escola, você tem um ambiente na escola. Que, às vezes, é uma coisa tão pequena, mas que gerou uma cicatriz emocional na sua vida. E você carrega isso durante a vida. Né? Depois vem a vida adulta, formação profissional, trabalho, constituir uma nova família. E tudo isso vai gerando alterações emocionais que pode gerar desequilíbrios no futuro. Certo? Então, nós podemos utilizar também aurículo nesse processo para fazer e para buscar essas dessensibilizações. Para buscar essas dessensibilizações. Tá? E de uma forma um pouco até abrangente.
né? Porque nós podemos buscar a dessensibilização dessas emoções, emoção por emoção, ou até mesmo fazer de uma maneira geral. Tá? Lógico que isso não é um tratamento completo, tá? Mas são informações que você pode começar a usar associado à avaliação no seu paciente para potencializar os seus resultados. E isso vai trazendo ainda mais resultados, né? Quando você começa a acrescentar técnicas, né? Isso vai dando mais resultados para o seu paciente. O professor Benedito colocou, né? Associação da ventosa com a aurículo, com a moxa, a ventosa com as agulhas, né? Com os óleos essenciais. Então, são questões que você pode ir acrescentando no seu tratamento. Para quê? Para agregar valor ao seu tratamento. Para buscar o resultado para o seu paciente. Isso te valoriza como profissional. Isso te eleva o seu nível profissional. Show? E aí, então, nós temos a busca, então, de trabalhar essas dessensibilizações. E o pavilhão auricular, ele tem ramificações nervosas, ele tem nervos periféricos, ele tem um sistema linfático que nutre todo o pavilhão auricular, ele tem veias, artérias, né? Então, tem tecidos que têm correlações diretamente com o sistema nervoso central. E eles atuam diretamente no sistema nervoso central. Então, nós podemos utilizar, sim, o pavilhão auricular para auxiliar a interação do sistema límbico com o neocórtex, buscando que o paciente racionalize essa emoção. Que ele conscientize essa emoção, que ele gere um autoconhecimento e assim, busque a inteligência emocional para saber lidar com essas emoções. Certo? Então, vamos lá. Aqui, então, nós vamos seguir uma linha terapêutica, né? Quem me acompanha aí sabe que eu gosto de seguir algumas linhas terapêuticas específicas para buscar resultados eficientes no nosso paciente. E aqui na auriculoterapia não vai ser diferente, né? Aqui na auriculoterapia não será diferente. Por quê? Porque nós temos um ponto de abertura, que é o ponto Shenmen. Ponto de abertura, ponto de ativação do sistema nervoso central, que já vai estimular aqui todo o sistema nervoso central, que vai abrir o tratamento, né, que fica bem aqui, ó, na junção da cruz superior com a cruz inferior, no vértice da fossa triangular. Então, o ponto que atua no sistema nervoso central vai ser o ponto de abertura. E aí nós podemos dar sequências nos elementos. Né? Então, por exemplo, a raiva. A raiva, ela vem por um desequilíbrio de qual elemento? Não é do elemento madeira? E o elemento madeira tem como órgão quem? Não é o coração, o fígado e a vesícula biliar? Não é o fígado e a vesícula biliar? Então, aqui, se você quiser dessensibilizar a raiva do seu paciente, você pode associar o órgão e a víscera. Então, abre com o Shenmen, que é o ponto de abertura do sistema nervoso central, utiliza fígado e vesícula biliar. Por quê? Porque você está mandando a informação energética para o seu paciente, que você precisa que gere um reequilíbrio do elemento madeira. Certo? Se fosse a preocupação é de qual elemento? Não é do elemento terra? Então, a preocupação você usaria quem? O baço e o estômago. O baço e o estômago. Certo? Por quê? Porque você manda a informação para o organismo que você precisa que ele reequilibre o elemento terra, que coordena a preocupação. Tá? A tristeza é do elemento metal. Então, você vai utilizar quem? Pulmão, intestino grosso. Pulmão e intestino grosso. Então, a tristeza, né, ela tem uma reverberação com o elemento metal. Então, quando você fica mais triste, mais insatisfeito, é natural que essa tristeza, essa insatisfação, pode vir e gerar um desequilíbrio energético onde? No seu pulmão e no seu intestino grosso.
Em especial em quem? Em especial no diafragma, que é um músculo que coordena muito a fisiologia energética do elemento metal. Então, o diafragma, durante o movimento de respiração, ele descende, abrindo os gradios costais para trazer o volume de ar, para buscar o oxigênio. E quando ele faz esse movimento de descendência, ele gera uma pressão nas vísceras abdominais, né, auxiliando o movimento de peristaltismo do intestino grosso para que ele promova o processo de evacuação. Então, olha só, um músculo que faz um processo de atuação na fisiologia energética, certo? E a euforia? Euforia ou ansiedade, né? Ela é dominada, ela é um desequilíbrio do elemento fogo. Então, aqui você usaria quem? Qual órgão? O coração e o intestino delgado. O coração e o intestino delgado. Olha que incrível. Tá? Então, se você quiser fazer um reequilíbrio, um paciente extremamente ansioso, extremamente eufórico, você vai abrir com o sistema nervoso central, com o Shenmen, usa coração e intestino delgado, porque já é uma linha terapêutica que vai atuar no reequilíbrio do elemento fogo. Tá? E se for o medo? O medo é do elemento água. Então, aqui nós temos como órgão o rim e a bexiga. Rim e a bexiga. Certo? Então, quando nós temos todo esse processo, logicamente isso aqui não é um tratamento completo, né? Eu vou passar alguns outros pontos que você pode associar, mas lembrando sempre que a avaliação individual, minuciosa do seu paciente é que vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Tá? Dentro da acupuntura nós sempre brincamos, né, que não existe protocolos, né? Por quê? Porque cada paciente é único. Se nós pegamos um paciente que tem dor no ombro e pegar 5 pacientes que têm a mesma dor no ombro, o mesmo estilo de dor, o mesmo nível de dor, ele pode vir por desequilíbrios energéticos diferentes. Então, o mesmo protocolo não vai fazer o efeito para todos os 5. Pode fazer para 1, para 2, mas não será todos que terão um resultado tão incrível. Por isso que a avaliação sempre vai ser primordial e eu sempre vou bater nessa tecla que avaliar o seu paciente é você dominar, então, a fisiologia energética, é você saber como direcionar a avaliação para chegar nos desequilíbrios energéticos e emocionais desse paciente e, assim, então, você fazer uma linha terapêutica capaz de resultados incríveis, capaz de entregar resultados incríveis, certo? Então, outros pontos que nós podemos utilizar aqui, quais são? Tá? Vou mostrar aqui na orelhinha, na minha orelha de silicone. Tá? Então, olha só, pontos como o ponto zero, né? O ponto zero que fica aqui na raiz do hélix, ponto zero aqui na raiz do hélix, é um ponto que trabalha muito as questões psíquicas, que trabalha muito as questões emocionais, que trabalha muito essas questões, então, mentais, inclusive, é um ponto que auxilia na melhora das questões emocionais no sistema nervoso central, né? Alguns autores trazem até que ele promove um reset emocional, reset mental, né? Logicamente que isso é uma palavra muito forte, não é essa a função específica dele, mas é como se fosse, né? Ele auxilia esse processo emocional. Outro ponto muito importante que eu gosto de trabalhar também é o ponto psiquismo, tá? O ponto psiquismo, ele fica aqui embaixo, ó, do lóbulo, e você coloca ele de baixo para cima. Então, é um ponto que trabalha muito as questões emocionais, as questões psíquicas, as questões comportamentais. Até mesmo porque, quando nós temos uma alteração emocional, né, geralmente, as emoções, ela é de característica rápida, ela é um gatilho, e ela acaba bloqueando o nosso lóbulo pré-frontal, e isso acontece também com outras
interações, principalmente as alimentares, né? Hoje nós já temos pesquisa que o açúcar branco, né, promove um processo inflamatório em lóbulo pré-frontal, diminuindo o discernimento, diminuindo as questões de planejamento. Então, olha só que incrível. Se você tem uma emoção muito forte, você não consegue racionalizar, conscientizar ela, ela pode atrapalhar na sua decisão e no seu discernimento. Então, você tem um comportamento, às vezes, agressivo, sem que você consegue racionalizar o porquê isso. E depois que você faz, então você, nossa, por que eu tive essa atitude? Por que eu fui agressivo com aquela pessoa? É porque você não teve um momento de racionalização, de conscientização. Você não teve um discernimento para a sua tomada de decisão. Então, isso interfere. Tá? Nós temos também o ponto coração-emoção, que fica aqui, ó, logo abaixo do início da raiz do hélix, entre a raiz do hélix e o antitragus, o tragus, tá? Coração e emoção, que atuam também nas questões emocionais. Então, lá, se você quiser tratar um paciente com, por exemplo, euforia, você pode usar, então, ponto Shinmen, coração, intestino delgado, coração, emoção, que vai atuar nessas questões emocionais. Os próprios pontos de ansiedade. Tá? Então, olha só a linha terapêutica se formando agora para você atuar nas questões emocionais com a auriculoterapia. Tá? Nós temos também um ponto muito interessante aqui, ó, que ele fica logo abaixo do intertragus aqui, ó, no meio do lóbulo, mais na questão lateral, né, logo abaixo do intertragus, que é o ponto neurastenia, ou também chamado de ponto agressividade, ou ponto alegria. Então, olha só, pacientes que têm tristeza, você pode usar esse ponto. Pacientes que têm raiva, que são mais agressivos, você pode usar esse ponto. Tá? São pontos que atuam muito bem nessas questões de agressividade, de alegria. Tá? Outro ponto que nós podemos utilizar também é o ponto Valium. Tá? Aqui abaixo do tragus, nós temos, então, no tragus, aqui à frente dele, nós temos os pontos sede, fome e vício, e abaixo do vício nós temos nicotina, abaixo do nicotina nós temos o ponto Valium. Tá? Ponto Valium. Esse tragus aqui, ele fica mais lateralizado, mas ele é logo abaixo do tragus aqui, né? E ele é um ponto calmante, ansiolítico. Então, olha só a oportunidade de utilizar alguns pontos de características emocionais para favorecer a melhora, a conscientização, o autocontrole, o autoconhecimento dessas emoções no seu paciente. Tá? Nós temos aqui também um ponto que eu gosto muito, que é o ponto Jerome. Então, aqui, ó, no hélix, né? Na divisão do hélix para a escafa, logo aqui embaixo nós temos o ponto Jerome. O ponto Jerome é um ponto que atua também nas questões psíquicas. Ele é calmante, ele é ansiolítico, ele atua acalmando a mente. Tá? É um ponto muito importante, ponto Jerome, tá? Nas questões emocionais também. E, por fim, um ponto que eu gosto muito também, que é o ponto cerebral. O cerebral fica aqui no antitragus, tá? No antitragus, você vai colocar ele aqui na borda do antitragus. Ele é um ponto cerebral que ele eu utilizo ele muito para melhorar as questões, né, do sistema nervoso central, principalmente para trazer a interação do sistema límbico com o neocórtex. Trazer a interação do sistema límbico com o neocórtex, porque ele atua nas questões cerebrais, então ele melhora a racionalização, ele melhora a conscientização, ele melhora os estudos, a memorização, o discernimento. Ah? Vi que passou uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha nela. Jerome, eu nunca usei esse, muito bom aprender. Maravilha, Cláudia. Isso. Tá? Inclusive, eu tenho postagem sobre esse ponto lá no meu Instagram. Então, depois, se vocês quiserem acompanhar lá, tem um post que eu falo sobre esses pontos de inteligência emocional que eu utilizo bastante. Tá? Tem um post sobre Jerome, neurastenia. Tá? São pontos que eu atuo muito nas questões emocionais na auriculoterapia. Tá? Meu Instagram é Renner com 2 N's, filho.acupuntura.
certo? E um outro ponto que nós podemos utilizar muito também aqui, que eu gosto muito, é o ponto maravilhoso, que ele atua também nas questões de raiva, de mágoa, tá? Que ele fica aqui, ó. Você, seguindo a raiz do hélix, você vai direcionar a agulha e a agulha, ela vai, o ponto, né? Ele vai pegar na região da parede do anti-hélix, tá? Ponto maravilhoso, ponto que trabalha também as questões de raiva, de mágoa, tá? Então, atuando com todas essas questões, você pode fazer o quê? Você pode auxiliar esse tratamento aqui de uma forma bem abrangente para você fazer um processo de conscientização, de racionalização das emoções, certo? Como correlacionar a doença de Alzheimer com a inteligência emocional? Olha, doenças crônicas progressivas, tá? Doenças crônicas, doenças progressivas, nós temos que avaliar diretamente o paciente para entender todo esse processo. Mas o Alzheimer, ele tem uma correlação muito importante com as questões do elemento água, de medo, de insegurança e também de preocupação. Tá? Então, o elemento terra, dominando a água, o processo inflamatório do sistema nervoso central, né, que é da terra chegando lá na água, inclusive pode ter um calor gerando todo esse processo. Tá? Então, olha só, ansiedade, preocupação e insegurança podem estar correlacionados à questão do Alzheimer. Tá? Pediram para mostrar a orelha novamente? Sim. Isso. Você tem 10 minutos, tá bom? Como que eu tô tirando uma foto sua também. Eita! Então aqui, ó, pessoal, as agulhinhas, não sei se está mostrando muito bem. Tá sim, tá ótimo. Os pontinhos, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no direct também no Instagram, tá? Sem problema nenhum. Tem mais algumas perguntas aí, ô, Carol? Tem eu sim, falo rápido e direto, né? Então, às vezes... Professor, qual foi o último ponto? O último ponto foi o maravilhoso. Deixa eu até colocar em outra orelha aqui, que aí não tem todos os pontos, fica mais fácil de visualizar. Então, aqui, isso, focou. Ó, se segue com a agulha na raiz do hélix, o ponto é onde bate no anti-hélix. Então, a agulha ela vai entrar a 90 graus na parede do anti-hélix. Ponto maravilhoso. Trabalha muitas questões hepáticas, raiva, mágoa, tá? Qual o nome dele, você sabe? Maravilhoso. Maravilhoso. O nome dele é maravilhoso. Tem pontos para tremor essencial? A mesma coisa que é do Alzheimer, né? Precisa ter uma avaliação para a gente saber de onde está vindo esse tremor essencial. O tremor mostra uma irregularidade de energia. E a irregularidade de energia, ela vem de onde? Ela vem de um desequilíbrio do elemento madeira. Então, pode estar tendo raiva, mágoa, tá? Mas precisa avaliar se é realmente disso. Né? Então, você pode usar Shenmen, fígado, vesícula, o ponto maravilhoso, tá? Pontos cerebrais, como ponto de ascensão da energia Yang, como o fígado Yang, que fica ali abaixo e acima do tubérculo de Darwin. Mas quando o paciente não fala, a Cláudia botou, né? Tipo o pai dela, acamado e não se alimenta pela boca, ele tem Alzheimer. Sim, normal, né? O paciente com características emocionais, geralmente, ele não gosta de falar, ou às vezes ele nem se abre, ou às vezes ele nem tem um autoconhecimento para saber qual emoção que está interferindo ali. Né? Então, pacientes que não falam, você vai ter que avaliar isso por questões práticas mesmo da sua vivência. Né? A Roslane passou a avaliação do pavilhão auricular, você pode usar isso pelo diagnóstico de língua, de pulso, na biotipologia. Né? Se o paciente não fala, não gosta de abrir as suas emoções, é uma introspecção. A introspecção pode vir do elemento metal, de uma tristeza, de uma insatisfação. Tá? Então, essas questões de avaliação ela é muito complexa e ela precisa ser avaliada minuciosamente. A história colhida pela família, exatamente.
Alguém perguntou sobre... Qual foi o último ponto? Se tem para dormência, eu não sei. Dormência. Dormência também pega nervo periférico, né? Nervos periféricos, eles são nutridos pelo elemento madeira, pode estar ligado à raiva também. Acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser também ligar o microfone, agora pode. Agora pode. Fez sentido para vocês, pessoal, essa forma, essa abordagem da auriculoterapia, né? Às vezes um pouquinho mais diferenciada, voltada para as questões da inteligência emocional, né? Lógico que não existe uma linha que é extremamente correta, né? Existem várias, você pode usar a que você melhor se adapta. Show! Aí alguém colocou que você usa medicina chinesa e francesa, né? Por isso que tem gente confusa com os pontos. Eu dou uma mesclada nos pontos da aurícula chinesa e francesa. Professor, eu faço aurículo com pessoas que fazem reabilitação de dependências químicas, né? Esses pontos Sim. Também seria importante para trabalhar junto ali com o protocolo de vícios? Sim, com certeza. Inclusive, tem os pontos de vício, né, específico que você pode atuar junto, né? Gosto muito de atuar com vício, Valium, né, que são o Gerome, que são pontos calmantes, sedativos, que auxiliam muito nessa questão ali da conscientização, da racionalização e da utilização aí de drogadições. Respondido? Sim, muito obrigada. Nada, imagina. Show! Alguém perguntou sobre autismo, para autismo. Autismo, então, é um acometimento também do sistema nervoso central com excesso de informação, né? Então, é o fogo ali atuando na água. Então, pode ter ansiedade, pode ter insegurança, pode ter medo, né? Que faz muito sentido para o autismo, né? Uma pessoa que tem uma atenção muito grande e pode ter o elemento terra também envolvido. Então, mais uma vez, a avaliação é primordial, mas questões de desequilíbrios do fogo, terra e água também pode estar associados. A maioria da procura dos meus atendimentos é para questões emocionais, né? As questões emocionais, pessoal, elas sempre foram muito presentes, mas agora, depois, pós-pandemia, a pandemia não acabou ainda, né? Mas nesse momento, virou uma explosão de casos emocionais. Então, tanto é que as questões emocionais, elas batem na porta o tempo inteiro do nosso consultório com todos esses processos aí que nós vivenciamos nos últimos anos, né? Dermatite atópica é questão de pele, tá? Insatisfação, tristeza pode estar envolvidas. Crises de labirintite também pode ser pela dissociação da energia yin e yang, da raiva, né, da mágoa. Psoríase faz a mesma sentido com a dermatite, tá? Elemento metal envolvido. Então, elemento metal envolvido, questões de insatisfação, de tristeza podem estar associados. Logicamente, não são isolados, né? Os 5 elementos, eles giram no pentagrama o tempo inteiro, então são elementos que um gera o outro, um domina o outro, e tudo isso interfere de uma forma íntegra. Tá? Como está de tempo aí? Já deu. Estourou, então. O pessoal do diabetes aí que perguntou, qualquer coisa me chama lá no direct, eu tenho uma live só sobre diabetes, foi uma aula que eu tive lá na China. Me manda um direct lá que eu te mando ela, sem problema.